Você já adquiriu seus óleos essenciais ou quer adquiri-los? Eu vou te ensinar como você pode utilizá-los e para quem está deixando os óleos essenciais no armário, você vai entender quais as possibilidades de atuação. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou explicar como você pode utilizar os seus óleos essenciais. A gente tem três formas mais conhecidas, que é a utilização tópica, né, a aplicação direto na pele, a inalação, que a gente conhece pela utilização nos difusores hoje, e a utilização oral, que ele é feito com cápsulas ou diluição. Bom, e qual a propriedade de cada utilização? A gente já vai entender que a partir da escolha da minha aplicação, eu vou mudar, né, a indicação terapêutica desse óleo essencial. Por exemplo, eu tenho um óleo essencial de hortelã. Se eu for pensar na utilização dele pela inalação, o óleo essencial de hortelã ele tem uma característica de ser tônico do sistema nervoso. Ele é muito bacana utilizado, por exemplo, para enxaqueca. Quando eu vou pensar na utilização tópica do óleo essencial de hortelã, eu vou ter uma propriedade analgésica, relaxante e muscular. E quando eu vou pensar na utilização oral do óleo essencial de hortelã, eu vou poder atribuí-lo ao sistema digestório. Então, cada escolha que eu vou fazer dentro da aplicação terapêutica, eu vou ter uma finalidade desse óleo essencial. Pensando por esse ponto, como que a gente pode fazer a nossa utilização? Os óleos essenciais, como eles carregam, né, o princípio ativo vegetal dentro de uma proporção muito alta, eu vou pensar sempre na diluição. Eu tenho dois óleos essenciais que eu posso fazer sim a aplicação direto na pele, sem problema nenhum, sem contraindicações, que é o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de melaleuca. Os outros óleos essenciais eu sempre vou precisar de criar uma diluição para aplicá-los. Então, o que eu posso ver dentro da aplicação na inalação? Se eu tenho um óleo essencial, eu vou querer abordar dentro do processo de inalação, ele vai ter uma base vinculada à questão emocional, à questão do metabolismo também por causa da atuação no sistema límbico, que é um sistema aqui do nosso cérebro, e eu vou ter também a utilização dele para inalação como comportamental, que é o que a gente fala de psicoaromaterapia. Na inalação, né, eu vou utilizar hoje os difusores, ou então eu tenho uma prática que eu posso fazer da aplicação dos óleos essenciais, que eu indico, né, se você não tem um difusor, se você não pode adquiri-lo no momento, você pode fazer a aplicação do óleo essencial no algodão. Começando pela aplicação do óleo essencial para inalação no algodão, eu vou fazer a aplicação de 3 gotinhas desse óleo essencial e eu vou inalar. Você não precisa de colocar muito próximo ao nariz, tá? Toma cuidado também, como eu vou pensar numa diluição se eu vou aplicar na pele, eu não vou encostar no meu nariz, não vou encostar na minha boca, vou tomar esse cuidado. Então, mais ou menos na altura do queixo, eu já consigo fazer a inalação desse óleo essencial. 3 gotinhas no algodão. Essa é uma prática que eu indico, por exemplo, para quem sofre de insônia e quer fazer a inalação no período da noite, na hora que for dormir. Se eu for pensar na inalação nos difusores, né? Hoje a gente tem uma gama de difusores para a gente conseguir aplicar. Tem os difusores de tomada, tem os difusores a vapor. Então, como que eu vou fazer essa aplicação? Sempre numa proporção entre 5 a 15 gotas, tá? Pensando que inalação, como eu falei, a gente vai trabalhar no nível emocional, a gente vai trabalhar no nível comportamental e no nosso próprio metabolismo a partir da influência no sistema nervoso. Então, eu vou precisar de, no mínimo, ficar 5 minutos, que a partir dos estudos, né, é o que sugere que os óleos essenciais, eles começam a estimular o nosso sistema nervoso com 5 minutos de exposição e depois disso eu fico no mínimo 15 minutos na exposição para efetivar esse estímulo. Num difusor, eu vou trabalhar em torno de 5 a 15 gotas. E o que vai diferir? A volatilidade do óleo essencial. Tem óleos essenciais que eles acabam sendo mais voláteis, então quer dizer, ele vai ficar em menor concentração em um tempo menor, então eu vou colocar uma quantidade um pouco maior. E o tamanho do difusor também.
Se eu tô trabalhando com um difusor, por exemplo, de tomada que é pequenininho, eu consigo colocar de 5 a 10 gotas, dependendo do tamanho do meu ambiente. Se eu for trabalhar com um difusor, né, que ele é por vapor, por vaporização, tem difusor que ele é menorzinho, então eu posso também trabalhar em torno de umas 10 gotas, e tem os difusores que eles são maiores, né, que eles têm uma proporção maior, eu vou trabalhar em torno de 15 gotas. Se o ambiente também for, é uma coisa que eu tenho que ficar atento, se o meu ambiente for muito ventilado, ou então o espaço é muito grande, eu também vou aumentar essa proporção, trabalhar com 15 gotas do óleo essencial. Aplicação tópica, né? Aplicação na pele. Como eu falei, os óleos essenciais, tirando de lavanda e melaleu, que ele vai precisar de diluição. Então, essa diluição eu vou fazer nos chamados carreadores. Quais são os nossos carreadores? Ou creme neutro, ou então o óleo vegetal. Existem outros tipos de aplicação tópica que a gente vai ver, que é a questão da argila. Eu posso utilizar como forma de emplasto. Tem outras técnicas também, o escaldapés também é uma técnica muito bacana de aplicação tópica dos óleos essenciais. E cada uma dessas técnicas vai pedir uma diluição específica, até mesmo pela área que eu vou querer tratar. Mas dentro de uma aplicação tópica, de forma geral, pensando no creme neutro ou no óleo vegetal, a gente trabalha numa diluição chamada de 2 a 3% para um adulto, né? Quando eu vou pensar nesse tipo de diluição, eu vou trabalhar. Eu proporcionei para a colher de sopa, porque colher de sopa é uma coisa que todo mundo tem, né? Então, a colher de sopa, ela é em torno de 15 ml. Então, para trabalhar com os meus óleos essenciais, eu vou estar aplicando em torno de 5 a 10 gotas para uma colher de sopa, tá? Para fazer uma aplicação, por exemplo, numa massagem que eu vou fazer o corpo inteiro, mais ou menos você vai estar usando umas 4 colheres de sopa do creme neutro ou do óleo vegetal do seu carreador. Então, nisso, para cada uma colher de sopa, eu vou trabalhar em torno de 5 a 10 gotas de óleo essencial. Bacana? Essa é a aplicação tópica. Qual que é a finalidade dela? A finalidade da aplicação tópica, eu vou estar pensando sempre que a atuação do óleo vai ser mais concentrada na região local. Então, para dores musculares, para o relaxamento daquela região, para ativar a circulação, tem óleos essenciais bacanas, né, como capim-limão, cipreste, que a gente aplica para ativar a circulação das pernas, por exemplo, para quem tem muito retenção, para quem tem dores na perna, a gente ativa a circulação com a utilização desses óleos essenciais. E também a gente vai ter em contraponto a questão do metabolismo envolvido, porque esse óleo ele vai ser absorvido pela pele e posteriormente a isso ele cai na nossa corrente sanguínea. Então ele vai ser disseminado pelo nosso corpo de forma geral também. A gente não consegue separar. Quando a gente faz a aplicação tópica, indiretamente, eu vou também trabalhar com a inalação daquele óleo, né? O óleo ele vai volatilizar da mesma forma também e eu acabo me envolvendo também a capacidade terapêutica, emocional, comportamental do óleo essencial. E na terceira aplicação, que é a aplicação oral. Bom, essa aplicação levanta muita turbulência entre os aromaterapeutas, né? Por que acaba sendo tão complicada, né, essa abordagem oral dos óleos essenciais? Porque os óleos essenciais, a gente entende que essa vertente da ingestão de óleos essenciais faz parte da aromaterapia francesa, chamada aromatologia. Então, essa vertente é uma vertente da aromaterapia clínica, da utilização para processos de doença, para o cuidado da saúde, e você tem um alto nível de concentração dos óleos essenciais. Então, eu preciso de uma indicação profissional para fazer essa utilização. Os óleos essenciais utilizados para ingestão, eles são normalmente apresentados ou em cápsulas ou então eles são feitos dentro de diluições específicas. Então, utilizar um óleo essencial dessa forma, sem um direcionamento profissional, é muito arriscado. A gente tem óleos que eles possuem um certo efeito tóxico, não são indicados para ingestão, por exemplo, óleos que até a gente conhece, que são comercializados, o cipreste mesmo, o cedro, o eucalipto, eles são óleos que eles não podem ser ingeridos. Mesmo a gente não tendo contraindicações na inalação, eles sendo óleos tranquilos de serem utilizados, de fácil acesso para você adquirir, eles não são óleos indicados para a gente trabalhar com uma certa ingestão. Então, o que eu já digo sobre a ingestão de óleos essenciais?
são para situações muito específicas, não é para ficar ingerindo óleo essencial toda hora. Eles precisam de uma indicação terapêutica para você ter um certo nível de controle. Então, é necessário sim ter uma boa responsabilidade para você tanto começar a utilizar os óleos essenciais de uma forma oral, quanto para você principalmente fazer essas indicações de utilização. Tem pessoas que podem ter uma certa tolerância a um determinado óleo essencial e outras pessoas terem efeitos colaterais, terem uma intolerância na mesma utilização. Então, não é legal sair indicando a utilização oral desses óleos, tá? Precisa realmente de avaliar caso por caso para a gente trabalhar nessa indicação. Um ponto bacana, né, dentro dessa utilização dos óleos essenciais, né, já entendemos essas 3 aplicações, então você pode escolher dentro de uma terapêutica inalação, você pode escolher tópico e você pode escolher oral. Um conceito bacana da prática dos óleos essenciais é a ideia de integralidade, a escolha do óleo essencial que eu vou utilizar. Tem situações e situações e às vezes uma mesma situação eu posso estar trabalhando com outros aspectos também que você está passando. Então eu posso utilizar um óleo essencial para diversas resoluções, para diversas, atividades terapêuticas. Vou dar um exemplo. O óleo essencial de lavanda, ele é um óleo indicado para ansiedade, né? Ele é um modulador do sistema nervoso, como eu já venho falando. Mas eu também posso pensar, por exemplo, o óleo essencial de lavanda para depressão. Ele também é bacana nessa resposta. E existem pessoas que elas passam por situações que elas apresentam ansiedade e depressão simultaneamente. Então, eu posso estar indicando o óleo essencial de lavanda como óleo essencial chave para trabalhar a aromaterapia neste caso. O óleo essencial de laranja, ele também tem a característica ansiolítica. Então, ele também trabalha na ansiedade. Porém, o óleo essencial de laranja, ele tem uma resposta muito bacana no sistema digestório. Para as pessoas que apresentam ansiedade, por exemplo, têm uma compulsão alimentar, seria mais indicado o óleo de laranja do que o óleo de lavanda. Para dores de cabeça, a gente tem uma infinidade de possibilidades de trabalho na aromaterapia. Você tem o óleo de lavanda, que ele vai trabalhar como modulador do sistema nervoso. Você tem o óleo de hortelã, que ele vai literalmente como um tônico do sistema mental. Ele vai ajudar nesse estado de embotamento do nosso sistema nervoso. A hora que eu tô naquela estafa mental e às vezes eu tenho dor de cabeça nesse ponto. E eu tenho o óleo de alecrim também, que vai trabalhar na ativação da circulação. Então, sinusite, por exemplo, que você tem a obstrução dessa via aérea superior, você consegue liberar esse processo muco que tá nessa parte superior e nisso aliviar também dores de cabeça causada pela sinusite. Então são 3 óleos essenciais distintos que trabalham em casos de dor de cabeça, cefaleia, né? E a gente consegue perceber a diferença terapêutica de cada um deles. Bom, eu espero que tenha auxiliado esse conteúdo para você tirar os seus óleos essenciais do armário e começar a utilizá-los. Se você quer fazer o uso ou estava esperando alguma informação, deixa seu comentário aqui. Se precisar de mais algum contexto sobre os óleos essenciais. E se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.